Glória a Jesus. Já que está todo mundo pronto para a palavra, então vamos lá. Diga para o irmão do seu lado: custe o que custar, faça. Muito bem. A nossa palavra dessa noite, se eu fosse dar um título, seria custe o que custar. Vamos nessa. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, 21, vamos começar por aqui, para a gente ir pensando um pouquinho juntos aqui na palavra do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Bendito seja Deus. Eu estou na NVI, não sei se a linguagem de vocês é a mesma. Itaí, porém, disse ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu senhor, o rei, seja para viver ou para morrer. Fecha os teus olhos. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez. Faz em nós o teu querer e a tua vontade. Nós já declaramos que estamos prontos a ouvir a tua palavra, não arredar o pé deste lugar, a não ser, Senhor, para cumprir o teu propósito e a tua vontade quando nós terminarmos esse culto. Espírito Santo, fala o que precisa ser dito nessa noite. Mais uma vez, que eu seja apenas instrumento para fazer o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu peguei para vocês aqui o Itaí. Quantos já ouviram falar do Itaí? Uma leva de gente já ouviu falar do Itaí. O Itaí era um dos valentes de Davi. Veja só como as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. O Davi, fugindo do Saul, só tinha um lugar onde o Davi podia escapar de Saul. Ele fugiu para o território dos filisteus e ele fez amizade com Aquis, que era o rei dos filisteus. Algum tempo ele ficou ali, e ele serviu o Aquis, e o Aquis pegou tanta confiança nele, e pôs ele como chefe, comandante de uma parte do seu exército, e o Davi guerreava para lá e guerreava para cá, contra amonitas, contra edomitas, contra tantas outras nações, etíopes, e ele conquistava, e ele conquistou também o coração do Aquis. Mas chegou um dia que ia ter um confronto contra o próprio Israel, o próprio Saul. E aí o conselho de Aquis diz assim: não é bom a gente levar o Davi não, porque senão na hora do vamos ver, ele vai pender para o lado dos israelitas e a gente vai se lascar com ele. Então, e aí mandaram Davi embora, e o Davi estava orando, dizendo: graças a Deus, que assim eu não preciso enfrentar o meu povo. Mas nesse tempo Davi conheceu o Itaí, é um fazedor de arma, porque só os filisteus faziam armas. Olha só, queria molar uma enxada, tinha que ir lá, queria fazer um facão, tinha que ir lá. E o Itaí, o cara tem habilidade para fazer armas. E o Davi arruma amizade com esse cara. Mas a amizade é tão grande que quando o Davi voltou para Israel, o Itaí vem com ele e trouxe pelo menos uns 600 parentes e amigos junto com ele. Olha só. Agora Davi, ele está fugindo de Absalão, o seu próprio filho, porque Absalão usurpou o trono, e Davi vai fugir de Jerusalém para não ter que confrontar com seu filho. E Absalão está com sangue no olho para matar o próprio pai, porque o seu avô instigou o coração dele, a ponto dele querer matar o próprio pai. E Davi então está fugindo com as suas mulheres, com os seus filhos, com os seus servos, e o Itaí vem junto. E aí Davi para e diz assim: cara, você não precisa disso, volta para trás, você é estrangeiro. Se o Absalão te pegar, ele não vai fazer nada contra você, porque ele quer a gente. Você não oferece nenhum risco, nenhum perigo para ele. Pode voltar, pega o seu povo e volta para trás,
porque não arrisca a sua vida por causa da gente. E aí, o Itaí vem com essa palavra. Olha lá. Meu Senhor, assim como vive o rei, meu Senhor, assim como vive o rei, meu Senhor, onde quer que o rei, meu Senhor, estiver, ali estará o teu servo, quer para viver, quer para morrer. Isso aqui é um exemplo de fidelidade, sim ou não? É um exemplo de lealdade, sim ou não, gente? Deixa eu perguntar, o que você estaria disposto a fazer pelo teu rei? O que você arriscaria pelo teu rei? O que você daria pelo teu Senhor? O que você estaria pronto a entregar pelo teu Senhor? O teu carro? A tua casa? O que você estaria pronto a oferecer? O cara está oferecendo a vida dele e de toda a sua família. Ele não precisaria disso para provar sua lealdade, mas é uma decisão dele. Assim como vive, tão certo como vive o Senhor, eu estou contigo, não volto, não abro mão, seja para viver ou para morrer, a gente está junto. Deixa eu dizer, é tudo isso que Jesus quer da gente. É isso que Jesus quer da gente. Amém, irmãos? O que ele está dizendo aqui? Custe o que custar. Nós estamos juntos, meu irmão. Alguém já disse isso para você ou não? Alguém já disse isso para você ou não? Irmão, não existe coisa melhor do que ouvir isso. É muito bom demais. Eu havia emprestado o meu nome na década de 90. Eu havia emprestado o meu nome para uma pessoa, e essa pessoa usou o meu nome, e quando eu percebi, irmãos, o meu nome estava tão sujo, está tão endividado, eu fui no banco e eu chamei o gerente, eu falei aqui, deixa eu falar uma coisa para o senhor, ó, vai vir mais cheque, vai cair muito cheque, mas vai cair muito cheque, e todos eles vão voltar. E eu contei a história para ele. Ele falou, o que eu posso fazer? Eu falei, só tem que fazer uma coisa, só ter paciência, eu vou te pagar cada um deles, vai levar tempo. E eu trabalhei durante 3 anos para pagar essa dívida, dia e noite, irmãos. Dia e noite. Eu paguei tudo, mas lá no meio mais ou menos, foi véspera de Natal, eu estava no centro de Londrina trabalhando, e eu comecei a viajar e trabalhar de vendedor, e eu trabalhava dia e noite, final de semana, e quando foi no meio mais ou menos, eu estava cansado, eu queria voltar para casa, mas eu tinha que esperar um cliente, e aí eu liguei, era na época do orelhão ainda, eu liguei para minha esposa e falei para ela, eu estou cansado, eu estou exaurido, eu não aguento mais, eu já não sei o que fazer. Ela falou assim, amor, se você quiser vender a casa, a gente vende, se você quiser vender a chácara, a gente vende, o que você quiser fazer, eu estou com você, eu estou contigo. Irmão, pensa num cara que ficou forte, eu virei um leão, porque é muito bom você contar com alguém quando você precisa. Jesus precisa muito contar com você. Jesus espera algo de você, meu irmão, minha irmã. Jesus espera algo da gente. Nós não podemos decepcionar o céu.
E nessa noite eu vim aqui para dizer a você que você vai avançar, avançar, avançar. Não importa se tem adversidade, se tem risco de vida, se tem inimigo chegando, se tem problema, nós vamos avançar. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Atos 20, 24. Deixa eu começar essa palavra com vocês. Atos 20, 24. Que diz assim: todavia, não importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pergunta: o que é que mais importa para você? O que mais importa para você? Paulo, o apóstolo, para mim é a maior referência de evangelismo da história. Ele toma uma decisão de dizer: olha, todavia, não me importo. Ele fala de sofrimentos, ele fala de perseguições, ele fala de açoites, de cadeias e prisões. E aí ele diz: não me importo, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, contanto que eu cumpra. Contanto que eu cumpra, que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar, olha só, o evangelho da graça de Deus. Não existe nada melhor, não existe nada mais importante, não existe nada mais necessário, não existe nada mais urgente do que nós pregarmos o evangelho da graça. Enquanto nós estamos aqui sentados, você está pegando essa ferramenta para você falar de Jesus. Alguém está morrendo e partindo para a eternidade sem Jesus, sem ter ouvido falar de Jesus, sem ter conhecimento de Jesus, sem ter recebido a salvação em Cristo, porque alguém hesitou, se importando com a sua própria vida. Hoje não dá, pastor, para mim não dá agora, pastor, sabe, amanhã não vai ter jeito, então, olha, pastor, esse ano, mas o ano que vem, quem sabe, eu vou terminar a faculdade, pastor, vai vir a aposentadoria. Nós nos importamos tanto com a nossa vida, e a gente está esperando que o nosso tempo se encaixe no tempo de Deus, quando deveria ser ao inverso. Era para a gente estar assim: Jesus, e aí? Onde é que nós vamos? O que é que o Senhor quer que eu faça? Quando é que nós vai ser? E aí, Senhor, de que jeito que vai acontecer? Jesus, estou aqui, Senhor, estou aqui, nós estamos aqui, Jesus. Mas espera aí, você tem seus problemas, você tem isso. Não interessa, não importa, Senhor, não importa, não importa, não importa. Meu irmão, espera aí, ó, escuta aí, pelo amor de Deus, não me leve a mal, não me cancela, não me bloqueie. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, porque às vezes você está falando: pastor, sabe o que acontece, pastor? Ó, pastor, sabe, é porque eu estou querendo ir, mas é que a mulher não deixou ainda. O senhor está entendendo, pastor? A minha esposa ainda não concordou. Então, meu irmão, fala para ela: sabe de uma coisa que eu vou dizer para você? Já que você não concorda que eu prego o evangelho, dá um susto, fala: eu vou voltar para o mundo, eu vou encher a cara, eu vou te encher de pancada. Aí você vai ver o que é ter um marido cachaceiro dentro de casa. Porque às vezes o marido estava lá, ele era descrente, ele vivia perdido no mundo, traindo a mulher. Aí se converte, vem para a igreja, quer servir Jesus, quer fazer a obra de Deus, e a mulher fica com gracinha. Eu acho que a gente não está pronto. Eu acho que não é agora, amor. Quem sabe? A gente tem medo. A gente tem medo. A gente tem medo. Deixa eu dizer uma coisa para você.
vai com medo mesmo. Eu também fui com medo. Vai com medo mesmo. Jesus vai encorajar. Jesus vai encorajar. Quantas vezes a gente parte para uma viagem com medo? A gente pega um rumo com medo. A gente vai começar uma casa com medo. A gente vai comprar um carro com medo. Mas a gente compra, acaba de pagar até a última prestação. Para o reino de Deus a gente tem que ir. Se tem medo, vai com medo mesmo, minha irmã. Apoie o teu marido. Se ele quer fazer alguma coisa para Jesus, invista nele. Custe o que custar. Porque aí a gente não vai ter mais tempo, né, pastor? A gente não vai ter mais tempo. Eu tenho muito tempo, irmãos. Eu tenho tempo com a minha esposa. A gente viaja. Eu tenho tempo com meus filhos. Ele está aqui. Eu tenho tempo com meus netos. E nós temos as nossas extensões no Brasil e fora do Brasil. Nós temos as nossas células. Essa semana que eu me liberei, porque eu estava com a célula na minha casa e liderando uma outra célula numa outra casa. Liberei de uma, mas na minha casa ainda está acontecendo. Todas as quarta-feiras. A gente tem tempo. Irmãos, Deus é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, presta atenção. Começa a valorizar mais as coisas de Deus, a obra de Deus, e você vai avançar. Você vai avançar. Aí Deus vai jogar na tua mão. Deus vai prover para você. Você vai ser feliz. Deus vai abençoar. Tudo que está no teu coração, Deus sabe. Eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar aquilo que vocês esperam. Sabe, minha irmã? Sabe, meu irmão? Deus sabe o que a gente quer. E isso não é pecado, não. Pecado é a gente não priorizar o reino de Deus. Como eu já disse, nós não podemos ser uma decepção para o céu. Da vez que eu estive aqui, eu preguei para vocês que existe uma grande nuvem de testemunhas que estão na expectativa e torcendo para a gente. Amém? Quantos lembram disso? As testemunhas continuam lá, na expectativa. Mas vamos andar. Aos Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Aos Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quem você está querendo agradar? Para mim o que era lucro, passei a considerar como perca. E ele termina a frase dizendo, para ganhar Cristo, achar Cristo. Eu perdi todas as coisas. Vocês cantam drops aqui. Por Ele é que eu estou gastando a minha vida. Todo mundo sabe, perdendo tudo, por amor e alegria. É verdade isso. A gente precisa saber o que a gente canta. O amor seja não fingido. Porque às vezes a gente não está perdendo nada. Às vezes a gente não está perdendo nada, a gente não quer perder nada. E se a gente for olhar, irmãos, pela cultura do céu, perder é ganhar. Amém ou não amém? Perder é
ganhar. Na cultura do céu é assim. Da terra não. Da terra é o inverso. Na terra tem o jeitinho brasileiro. A lei de Gerson. Mas na lei do céu, perder é ganhar. Você perdeu de descansar hoje, depois que você trabalhou. Você veio aqui, mas você está ganhando. Porque essa hora, quem não está aqui, talvez nunca mais vá ouvir essa palavra. Mas você está aqui, você está comendo ela, você está ganhando ela. E o Espírito Santo, em algum momento da tua vida, vai te fazer lembrar dessa palavra. E você vai dizer: custe o que custar. A gente não está perdendo nada, nós estamos investindo, nós estamos depositando, nós estamos guardando, porque Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, porque na terra a ferrugem corrói, a traça come, o ladrão rouba, mas na terra, no céu, nada disso acontece. Ajuntai tesouro nos céus. Os discípulos disseram: Senhor, a gente deixou tudo só para te seguir. E agora, o que será de nós? Tranquilo, 100 vezes mais. Cem vezes mais. Que seria eu se não fosse Jesus na minha vida? Que seria eu se não fosse Jesus na minha casa? Que não fosse eu se não fosse Jesus na minha família, na minha saúde, no meu coração, na minha alma? O que seria de mim? É que às vezes você quer agradar o patrão, o pai, a mãe, o marido, quer agradar pessoas. Tem medo de falar a verdade. Sabe por quê? É porque a vida toda a gente foi dessa religião. Se eu falar agora eu vou machucar. Tem uma frase legal do Spurgeon. O Charles Spurgeon diz assim: nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal que as pessoas querem cuspir e lançar fora. Não dá para engolir, porque a gente vai com a verdade. E o mundo está tão acostumado com a mentira. Mas a igreja, eu e você, presta atenção, eu e você, a igreja do Senhor, somos responsáveis, porque nós somos a coluna e a firmeza da verdade. E a gente está aqui para passar isso a limpo. É cultura do céu na terra. É olhar as coisas com as lentes de Cristo. É ver as coisas ao modo de Deus. É aplicar a justiça em meio a uma geração perversa e corrompida. Meu Deus do céu. Bendito seja Deus. Vamos andar mais um pouquinho. O tempo está acabando, o tempo passa depressa. Aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 9, 26 e 27. É só uma viagenzinha pela Bíblia que nós estamos fazendo. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Qual é o seu desespero em relação ao serviço de Deus? O meu desespero é cada dia escravizar o meu corpo, todos os dias, censurar os meus olhos, purificar os meus olhos, purificar os meus lábios, fechar os meus ouvidos para coisas que não agradam ao Senhor. Porque eu tenho uma coisa em mente: avançar.
avançar, avançar. Porque todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos avançar para a glória de Deus. Vamos avançar como igreja do Senhor. Tem igreja de Jesus aqui nessa noite? Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém. Porque a igreja de verdade decide avançar. Meu irmão, minha irmã, se você não decidir avançar, presta atenção, qualquer lugar para você tá bom. Eu acho que eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu faço ou não faço, não sei se eu fico, se eu não fico, não sei se eu prego, se eu não prego, não sei se eu viro líder, se eu não viro, não sei se eu estudo, se eu não estudo, não sei se eu abro a casa, se eu não abro, não sei se eu ganho a minha família, se eu não ganho, não sei se eu prego, se eu não prego, porque não decidiu avançar. E a igreja vem atravessando os séculos e avançando. Por quê? Paulo diz: não penso que eu já possa haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficou para trás, não me distraio com as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de receber a coroa da soberana vocação, a qual o Senhor, o justo juiz, dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Bendito seja! Então o meu desespero é fazer. Você não pode ficar olhando para o irmão do lado que não quer, para a irmã do lado que não quer. Eu também passo pela mesma prova, pelo mesmo teste que cada um de vocês, irmãos. Mesmo sendo pastor, mas eu decidi esmurrar o meu corpo. Então mesmo quando outros não fizerem, eu vou fazer. Mesmo quando outros quiserem dormir, eu vou querer estar orando na presença. Mesmo quando alguém não quiser levantar de madrugada, eu vou insistir em estar de joelho diante do Senhor. Mesmo quando as pessoas não quiserem ler a Bíblia, eu vou estar lá, lendo a palavra de Deus. Mesmo quando as pessoas não quiserem viver padrão de santidade, eu quero ungir os meus olhos para ver somente a Deus na minha vida. Irmãos, mesmo quando as pessoas acharem que podem viver no modo automático, eu quero viver na dependência de Deus, e eu quero estar sempre orando, dizer: Senhor, me coloca de joelhos, mesmo quando se afastarem, me mantenha de joelhos na tua presença. Eu quero avançar. Decida avançar, minha irmã, decida avançar. Levante um grupo de irmãs, levante uma célula de irmãs, levante um ministério de irmãos, levante um grupo de jovens, começa a orar, começa a buscar. O Espírito Santo vai dar a revelação, o entendimento, a direção que a igreja precisa. Quer avançar? Começa a buscar. Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para hoje? Onde é que nós vamos? O que é que a gente vai fazer, Espírito Santo? Qual é o nosso destino hoje? E ele vai dizer: let's go. Come here. Vem comigo. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai te levar por caminhos que você ainda não trilhou. Glória a Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Para a gente fechar. Aos Filipenses 1:27. Eu já estou terminando. Aos Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, olha isso. Haja o que houver, venha o que vier, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja,
quer, apenas ouça a seu respeito. Em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Que causa você precisa para lutar? Tem muita gente lutando por qualquer causa aí. Uma bandeira colorida. Tem muita gente lutando por uma bandeira vermelha. Tem muita gente lutando por qualquer tipo de causa. É a causa disso, é a nossa causa, é a causa da Amazônia, é a causa não sei o quê, é a causa dos pets, é a causa do cachorro louco, é a causa não sei o que lá, é a causa do tamanduá perdido, é a causa... Tem muita gente lutando por tanta causa. Mas existe uma causa. Existe uma causa que é a verdadeira. Amém, irmãos? Porque nessa vida, diz a palavra, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós estamos lutando pela causa da vida eterna, da vida eterna, da vida eterna. Nós não nos movemos pelo presente século, mas nós nos movemos pela eternidade, porque os nossos olhos não estão aqui, os nossos olhos estão na eternidade. Amém, igreja? Os nossos olhos estão na eternidade. A gente canta isso. A gente canta isso. Não nos movemos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. O que nos move é o que nós cremos. Nós somos a nação santa. Nós somos um povo escolhido para levar uma notícia. Irmãos! Nós temos que ser responsáveis. E muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Imagina a gente juntos lá na glória. A gente vai ter história para contar, vai ou não vai? Vocês contam a história, final de festa, final de célula. A gente conta a história, final de retiro, é ou não é? Vem quando a gente tira tempo em casa só para contar a história, ver fotografia. Já pensou lá no céu, gente? A gente vê nas nossas fotos. Vocês acham que Deus não está registrando tudo, não? Tá. E a gente vai olhar para algumas situações e a gente vai dizer: glória a Deus, nós vencemos, glória a Deus. Para outra situação você vai olhar e vai dizer assim: graças a Deus, nós obedecemos. Outra situação você vai dizer assim: Deus, nós falhamos. A gente poderia ter feito mais. A gente poderia ter feito melhor. O que é que tanto você valoriza, meu irmão? O que tanto você valoriza, minha irmã? É a tua casa? É o teu sofá? É o teu banheiro? Você vai levar para o céu a tua bacia?
Você vai levar o teu piso para o céu. Esse piso é bonito, irmão, mas vai ficar aqui. A lista de Schindler, quem assistiu? Só os antigão. O Oskar Schindler era um empresário alemão. Ele fabricava armas na Alemanha, no período da Segunda Guerra Mundial. E ele decidiu comprar judeus que estavam nos campos de concentração, prisionados por Hitler. E ele trocava um judeu por tantas armas. E ele trocava, e ele trocava, e ele trocava. E chegou uma hora que ele não tinha mais fábrica, e ele nem tinha arma. Mas aí acabou a guerra. Soou as sirenes, acabou a guerra. E aí ele vai fazer um balanço, pensar, igual a gente está dizendo aqui. E ele está do lado de um Cadillac. Ele olha no Cadillac, ele começa a chorar, ele diz, esse Cadillac, se eu tivesse vendido, eu teria comprado tantos judeus. Ele olha para o Rolex, ele diz, esse relógio, ele valia a vida de tantos judeus. Mas eu insisti em ficar com o meu Rolex. Eu insisti em ficar com o meu Cadillac. Por causa disso, alguém morreu nas fornalhas. Alguém foi asfixiado. Meu irmão, a verdade é que quem não tem Jesus está perdido mesmo. Não existe uma sala de espera entre céu e inferno. Alguém está esperando eu ou você e dizer, olha, Cristo te chama hoje, Jesus te chama hoje, Jesus te chama, vamos para a minha casa tomar um café, na minha casa vai ter um chocolate, lá vai ter uma torta de frango, lá vai ter uma pipoca, lá vai ter uma fruta picada, na minha casa tem o melhor café da cidade. Você vai ganhar essa pessoa para Jesus. A tua casa vai ficar, mas você vai entrar numa mansão celestial, cheio da glória de Deus. É que a gente está tão preso, irmãos, nesse mundo, que a gente não consegue ver o brilho da glória. A gente está preta, a mulher de Ló, a gente está olhando para o shopping da cidade, a gente está olhando para as nossas coisas. Paulo diz, eu considerei tudo como esterco, estrume, por uma causa, encontrar Cristo de verdade. Frase, Pastor Luiz Carlos Cruz: o verdadeiro cidadão do céu consiste em salvar os perdidos e levá-los de volta à sua pátria celestial. O verdadeiro cidadão do céu consiste em salvar os perdidos e levá-los de volta à sua pátria celestial. Para você entrar em crise mesmo, ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo se amar mais as coisas do que as pessoas. Jesus deixou o céu, a sua glória, seu esplendor, abriu mão de todo o seu poder, se fez carne e habitou entre nós. E João diz assim, e vimos ele cheio de graça e verdade. Por essa causa, eu e você estamos aqui nessa noite. Amém, igreja? Por essa causa, eu e você estamos aqui nessa noite. Eu queria que você tomasse uma decisão hoje. E dizer, Jesus, hoje eu não saio daqui sem fazer uma aliança com o Senhor. Eu estou voltando, Senhor. Eu estou retomando o meu chamado. Jesus, eu estou retomando o meu ministério. Jesus, eu entendi o que o Senhor quer da minha vida. Jesus, eu preciso ser feliz de verdade. Jesus, eu preciso ser grato pelo que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. Eu não vou te chamar aqui para frente, mas se você quiser vir, eu quero que você fique de pé no teu lugar. Eu já estou orando para entregar o microfone.
E eu espero que o Espírito Santo venha te quebrantar em amor, de verdade. Eu espero que o Espírito Santo consiga fazer no teu coração aquilo que alguém da sua liderança não conseguiu ainda, teu pastor, teu líder, o teu amigo de ministério. Porque não é eu e nem é as pessoas que aqui estão, mas é o Espírito Santo que faz tudo e em todos. Amém, irmãos? Nós fomos chamados por uma causa, para servir. Nós somos chamados por uma causa, para servir. E servir com tudo que você tem e com tudo que você é. Amém, querido? Com tudo que você tem e com tudo que você é. Tudo é do Senhor. Nada é teu, você só administra. Tudo é do Senhor. Feche teus olhos, coloca sua mão sobre o teu coração. Doce Espírito Santo, como é bom, Senhor, te servir. Não existe nada melhor, não existe nada a comparar, Senhor. A alegria que nos envolve, o prazer que nos enche, o regozijo que há no nosso coração, Senhor. Deus, como é bom estar na Tua presença, poder ouvir a Tua voz, poder sentir o Teu coração, Senhor. Espírito Santo, mais uma vez o Senhor me trouxe nesse lugar. Aqui está essa linda igreja, foram comprados pelo Teu sangue, foi um bom preço, Senhor. O preço deles foi um bom preço, Senhor. E eu preguei essa palavra nessa noite, a fim de impulsioná-los, a fim de fortalecê-los, a fim de restaurá-los, a fim de que eles se alegrem, que eles decidam avançar. Talvez tem gente aqui nessa noite que queria voltar atrás, gente que decidiu parar, gente que estacionou, puxou o freio de mão, gente que não ia mesmo. Deus, mas o Senhor deu a inspiração para este tema, porque o Senhor ainda acredita, o Senhor ainda conta, o Senhor ainda espera que algo vai acontecer, Senhor. E eu estou aqui para implorar por uma renovação em cada pessoa nesta igreja, nessa noite. Aqueles que estavam indo bem, vai correr, vai acelerar, vai multiplicar e fazer ainda mais, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Ah, Espírito Santo, enche! Espírito Santo, renova! Espírito Santo, faz de novo! Incendeia, 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 encharca pelo Teu poder, encharca pelo Teu poder, Espírito Santo, desde o mais novo até o mais velho, que sejam impactados pelo toque da Tua presença. Assim eu peço, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém para reconciliação, alguém para entregar a sua vida a Jesus, alguém para retomar o seu ministério, eu estou esperando você aqui. Sai correndo do teu lugar e vem à frente agora, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja. Se tiver uma música, Santo Deus, vem Espírito. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas.